Salve, salve, universo narrado! Vocês estão bom? Ó, eu tô passando aqui hoje para responder mais uma dúvida lá da nossa plataforma e a dúvida de hoje ela é bem interessante, viu? Dúvidazinha de geometria feita lá no Lições de Matemática. Vamos ver, ó. A Manuela mandou pra gente o seguinte: não poderia usar uma proporção para os lados, já que como o maior ângulo está sempre em frente do maior lado, e como esse ângulo é 4 vezes o pequeno, o lado não seria 4 vezes o lado pequeno, então não ficaria 4 vezes 10, 40? Na minha cabeça faz sentido, então eu não entendi por que está errado. Você pode me explicar? Manuela, claro que eu posso te explicar. Mas, ó, antes, vamos dar o contexto da dúvida dela para a gente entender o que é que a Manuela pensou, que a ideia dela foi muito legal. A ideia dela é o seguinte, ó. A gente tem aqui um triângulo, tá? Eu não quero esse triângulo preenchido, eu quero o triângulo desse jeito aqui. E aí, ó, este angulinho aqui de cima, ele chama, por exemplo, alfa, beleza? Daí, este angulinho aqui de baixo, ele chama 4 alfa, tudo bem? Ou seja, o que eu tenho? Eu tenho aqui embaixo um ângulo que é 4 vezes maior que o meu angulinho lá de cima, beleza? Daí, o que a gente sabe em um triângulo? Eu sei que um maior lado sempre olha para o maior ângulo, né? Daí, o que a gente tem lá? A gente tem que, oposto a este ângulo aqui, a gente tem este ladinho, cuja medida é 10. Tudo bem? A medida desse lado aqui é 10. Qual que é a ideia da Manuela? Pô, oposto a esse meu ângulo, eu tenho um lado medindo 10. Será que eu posso pegar uma ideia aqui, uma proporcionalidade, e oposto a esse ângulo 4 vezes maior, eu posso ter um lado também 4 vezes maior, então esse lado aqui vai ser 40? Então a ideia dela é essa, a ideia dela é a gente usar o ângulo ali como uma espécie de constante de proporcionalidade para tornar as coisas iguais, tá? E aí ela fez as contas e tal, e aí lá na questão não deu certo, então ela já viu que não pode fazer isso, mas por que não pode fazer isso? Manuela, eu vou te mostrar uma coisa. Vou querer arrastar esse meu triângulo para cá, ó, para eu poder ter espaço para desenhar. Mas a primeira coisa que eu quero te mostrar é, saca só, se eu cato uma reta paralela a essa reta aqui, ó, mas que não tá coincidente, tá? Eu quero uma paralela não coincidente. Por exemplo, uma reta aqui assim, ó, fazendo mais ou menos isso aqui. Você concorda comigo, ó, que ela também está oposta a este ângulo 4 alfa, que eu também consigo fechar um triângulo aqui, mas que este lado aqui, ele é um lado menor que esse dali que você estava com a hipótese de medir 40? Ou então a gente pode fazer mais que isso, eu posso estender, eu posso prolongar esses lados aqui e eu posso ligar eles, conectar eles aqui, ó, também paralela a esse carinha meu aqui, mas de forma a obter o quê? De forma a obter um lado maior, tá? Ou seja, ângulos não podem ser usados como constante de proporcionalidade, beleza? As razões trigonométricas podem, tá? Quando você tem seno, cosseno, tangente, isso tudo lá no triângulo retângulo aparece justamente relacionado às constantes de proporcionalidade, né? O surgimento disso na trigonometria no triângulo retângulo é exatamente isso, beleza? Inclusive a maneira como o Felipe aborda lá, né, nos primeiros módulos de trigonometria é isso mesmo. Mas o próprio valor do ângulo não resolve, ele não ajuda. Tá? Por que ele não ajuda? Por causa que a gente consegue desenhar aqui, ó, infinitos segmentos que vão fechar ali infinitos triângulos e que vão ter tamanhos diferentes, tá? Então a gente tem ali muitas possibilidades. Então,
É por isso, inclusive, que ângulo-ângulo não é critério de congruência de triângulos, mas sim critério de semelhança de triângulos. Ou seja, se eu tenho um triângulo aqui, ó, vou desenhar um triângulo bem zoado mesmo, não quero ser muito chato aqui com precisão agora não. Vamos dizer que eu tenho um triângulo aqui com um ângulo que mede 30, um ângulo que mede, sei lá, 45, e aí 75, o outro tem que medir 105. Nossa, mas minha escolha foi péssima. Deixa eu botar 70 e esse daqui teria que medir 80, né? 180 graus é a soma. Então, beleza, então tá certinho. Pô, se eu tenho esse triângulo aqui, aí vamos inventar aqui, vamos falar que esse lado de cá mede, sei lá, 7. Aí, cara, isso aqui eu não faço ideia se vai bater, tá? Eu tô inventando, tô chutando uns valores aqui. Só pra gente, pra ilustrar, beleza? Aí aqui vai ser tipo 2 e aqui vai ser 6, tá? Repara, o menor ângulo olha para o menor lado, né? O maior lado está de frente para o maior ângulo e o ângulo do meio do caminho está exatamente correspondente ao lado do meio do caminho. Tudo certo? Daí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse meu triângulo aqui, ó, e reescalar ele, eu dobro ele de tamanho, e ele vai continuar tendo os mesmos ângulos, né? Porque eu não abri, não fechei mais ali, então os ângulos continuam sendo os mesmos, mas os lados agora, eles dobram de valor. Um lado é 12, o outro lado é 4, o outro lado é 14, tá? Então, ângulo-ângulo. E por que é ângulo-ângulo e não ângulo-ângulo-ângulo? Porque se você sabe dois ângulos, necessariamente você sabe o terceiro. Porque você sabe que a soma tem que dar 180 graus. Então, para semelhança, você só precisa conhecer dois. O terceiro, ele é automaticamente definido. E isso só é critério de semelhança. Isso não garante a congruência. Para congruência, você precisa ter informação de pelo menos um lado ali, para você garantir que esse lado vai bater no outro também, e aí você vai ter a congruência, né? Porque na congruência tudo precisa ser o mesmo, tanto os ângulos quanto os lados. Na semelhança, não. Na semelhança, você precisa que as coisas sejam proporcionais. Tudo bem? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro por que você não pode usar o ângulo em si como essa constante de proporcionalidade. Um abraço e bons estudos!